Quarta parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, do dia 20 de Tevet, última parte do capítulo 13. Então, o Rebbe já nos últimos dias explicou o que é um judeu Benoni, um intermediário. Efetivamente, é um justo na camada do pensamento, fala e ação, mas tem ali maldade latente nas camadas mais íntimas, que ele não tem a liberdade de eliminar. Só se Deus lhe premiar com essa eliminação. Na hora de rezar, está manifesta nessa pessoa um amor intenso a Deus, que repercute o dia inteiro depois, ajudando ele a se controlar. E aí chegou a Tânia de hoje. Eis que esse amor a Deus, que estamos falando que tem os Benonim na hora da reza, no momento que a alma divina toma posse efetiva na experiência daquele homem, tudo que é naquele momento está sendo experimentado é só a valorização do divino, e não se manifesta naquele momento nada que valoriza o material passageiro. Eis que essa sensação, em relação à sensação de um tzadik, um justo, na reza, essa sensação é menor. O tzadik é chamado Ovdei Hashem Bemet La'amito, são servos de Deus na verdade verdadeira, ou seja, na mais completa absolutidão, da forma mais absoluta possível. Em relação ao tzadik, esse amor do Benoni não é chamado um serviço verdadeiro a Deus, não é chamado um serviço absoluto. Por que não é absoluto e não é verdadeiro? Porque passa depois, é passageiro, não é eterno. Digamos que no tzadik seria um amor eterno a Deus, e no Benoni seria um amor passageiro, porque depois da reza não fica tão intenso. É o momento de poder vir tentações e pensamentos que partem do coração e invadem a mente. Mas como é Benoni, não passa da mente. Ele logo percebe, intercepta e elimina esses pensamentos, esses desejos. Mas o fato deles surgirem mostra que aquela reza, aquela valorização pelo divino não é completa, não é eterna. Ela sofre alterações e se enfraquece depois. Diferente do tzadik, que sempre é igual. E quanto à verdade, está escrito nos Salmos, Sfat emet kon lad, a beira da verdade também permanecerá para sempre. A margem da verdade permanecerá para sempre. As palavras de limitação são palavras mentirosas, falsas. Quer dizer que tudo que tem um limite é falso, não tem existência própria. Ele surge apenas dependente e completo da condição. Em certa condição ele existe, depois passou a condição que ele pode existir e não existe mais. Então, mesmo quando ele existe, aquela existência não é absoluta, ela é completamente dependente de fatores externos e não tem vida própria. Uma coisa verdadeira é aquela coisa que existe sozinha, vive independentemente, e por isso ela permanece para sempre. Ela não depende de condições, é incondicional, é uma vida incondicional, aquela situação, uma realidade incondicional, não sujeita a alterações. Aqui você vê a diferença entre o tzadik e o Benoni. Chega o Alter Rebbe aqui e diz, apesar dessa diferença, do ponto de vista, considerando a experiência do Benoni, o serviço esforçado dele a Deus é sincero, completamente sincero, quer dizer, a intenção dele é completamente pura. Ele faz o máximo que ele pode, e esse máximo é absoluto. Ele realmente não pode mais do que isso. É a verdade completa dele. Não que tenha mais do que uma verdade no mundo, mas ele faz o máximo que ele pode. O tzadik pode mais. Então a verdade que exige dele é maior, algo inalterável, verdadeiro, de amor a Deus constante. Do Benoni não se exige que o amor da reza exista depois da reza, porque ele não é capaz disso.
Quando ele faz o que ele pode, no máximo dá o seu esforço, ele alcançou completo e absoluto amor que ele pode produzir para Deus. Para ele, esse aqui é o completo. Cada um de acordo com o seu grau, porque os Benonim também se dividem em diversos graus. E o Rebbe diz, eu estou considerando que o amor deles a Deus na reza também cabe sobre ela essa frase, a margem da verdade permanecerá para sempre. Sim, isso aqui também é margem de verdade. Por que é margem de verdade? O Rebbe diz, afinal de contas, é cumulativo. O amor deles a Deus é cumulativo e cada vez que eles chegam até Ele, eles ficam aptos de voltar a despertar o mesmo amor. Voltar para o ponto onde eles pararam e continuar adiante. A alma divina deles tem a força, sempre na hora da próxima reza que vier, no dia seguinte, vai conseguir despertar esse amor para sempre. Se preparando adequadamente, de acordo com o nível daquela pessoa, poderá na reza do dia seguinte voltar a sentir a mesma experiência e eventualmente até realçá-la e aumentá-la. Voltando à experiência de amor a Deus, temor, porque cai a ficha que Ele existe realmente presente diante de nós, conhece, nós existimos diante dEle, tudo conhece, tudo percebe, tudo cria e mantém, e dEle dependemos por absoluto. E sua ordem deve ser respeitada na risca, para o benefício de todos que dEle dependem. Isso é o temor. E o amor, quanto gratos devem ser a Ele. Da mesma maneira que amamos nossa própria vida, temos que amar a fonte de nossa vida. Assim como amamos prazeres, aquele que está fluindo, mantendo a existência daqueles prazeres. E diversas meditações de amor a Deus que vão seguir adiante no Tânia ser descritos. O Rebbe segue fala aqui sobre verdade. Então, está explicado. Por um lado, tem a diferença de grau entre Tzaddik e Benonim. Por outro lado, cada um faz o máximo que ele pode, por isso ele alcança um nível verdadeiro e completo em relação ao seu potencial. Eis que a virtude da verdade é a virtude do patriarca Jacó. Abraão é bondade, Isaac é severidade ou temor, e Jacó é verdade. A verdade é chamada o grau que une, o harmonizador de tudo. Em cada coisa tem o seu ponto verdadeiro, tem a sua faceta de utilidade verdadeira, real e concreta. Então, quando se fala da verdade, está se observando toda a realidade do ponto de vista real, do ponto de vista onde cada coisa é útil, cada coisa faz parte do contexto maior. E ela existe, ela penetra em todas as existências, do mais elevado, mais sublime grau, até o mais baixo. Em cada grau identifica e conecta com os demais seres que existem a partir do ponto central do ser. O ponto central do ser é o ponto onde ele é verdadeiro, onde ele é necessário, onde ele vive de verdade. Onde ele não é secundário. Isso aqui é simbolizado no tabernáculo. O tabernáculo é feito de uns pilares de metal, de madeira, folhados. E no meio tinha um vão. E aquilo tinha um cadeado, como se fosse um cilindro metálico, reto, no início do serviço da construção. Era reto, um cilindro reto e longo, que se apertava para dentro das cavidades, juntando assim cada pilar era furado no meio, e passava lá o cadeado e segurava tudo, tipo um eixo, o cilindro segurava. Acontece que aqui tinha 3 paredes do tabernáculo. Você empurrava o cilindro para dentro, chegava na quina, e de acordo com a natureza, aquilo deveria bater na quina e não fazer a volta. Obviamente é um material duro. Milagrosamente aquilo se curvava para o lado que tinha vão no outro pilar,
e assim, de certa maneira fazia 180 graus. Dobrava 90 graus na primeira quina, 90 graus na outra quina, e assim preenchia todo o vão de todos os pilares. Bariach HaTichon, isso aqui é chamado. Bariach é o cadeado. Que ele entra no meio, de fora a fora, de ponta a ponta. Todos os graus. Assim também na virtude da verdade é o harmonizador de toda a criação, de toda a existência, que é como as coisas se juntam a partir do plano maior, que considera cada um deles necessário para alguma coisa. Aquela coisa é o ponto verdadeiro daquele detalhe, a necessidade dele, a utilidade dele para o plano maior. E a virtude da verdade é uma coisa que penetra infinitamente em toda a existência. Por isso, os patriarcas, para Abraão, para Isaac, Deus prometeu só a terra de Canaã. Para Jacó, ele falou uma terra sem limites, que irá se expandir depois. Porque o patriarca Jacó representa a verdade, que é uma situação que harmoniza, que junta, que utiliza todo o que tiver disponível na sua volta. E não tem limite. Inclusive nos graus sublimes, também tem a forma que o grau existe para si, tem a forma que o grau cria o grau próximo, mais limitado, na cadeia da criação dos mundos. E cada grau inferior é considerado insignificante diante do grau superior. Diz que cada grau geralmente se divide cada grau por 3 graus. Rosh, Toch e Sof, cabeça, meio e fim. Cabeça seria a interface dele se conectar com o grau superior a ele, que é na verdade o que ele entende por sua fonte energética, sua fonte de vida, a manifestação do Criador para ele, para criar ele, para fazer ele perceber, entender, sentir, existir. Tem ele mesmo, ele para si, que é o meio dele. A experiência dele, a experiência que ele para si é importante. E tem o fim, que é a experiência de que faz parte do ser dele favorecer outros. Então ele vai reduzir, fazer uma função além dele. Vai repassar energia para algo, para alguém, reproduzindo de novo aquele entendimento que ele teve, a sensação de existência, a sensação de percepção, num grau mais baixo. Em algumas alegorias é chamado perna, cabeça, corpo e pernas. E sobre isso está escrito que existe, no ditado dos sábios, existe a carruagem de Ezequiel. Isso aqui é no mundo que a Kabbalah explica que é no mundo da criação, que é a carruagem para segurar uma situação semelhante ao ser humano, carregada por 4 situações semelhantes a 4 animais. E diz que os pés dos animais são além de tudo que está abaixo daquilo. Quer dizer, o mundo da formação e da ação, que são os nossos mundos, são insignificantes. Assim, para o grau superior, sempre o inferior é insignificante. Como se não tivesse tendo uma existência realmente relevante. Já que o inferior não entende a revelação divina que o grau superior em si entende, então aquele de baixo é um subservente. O superior vai sentir que o inferior a ele é um subservente. Aqui ele diz que ele é considerado como um nada. Em relação às coisas que o grau superior considera qualidade, em relação ao entendimento que ele considera uma coisa realmente importante, o inferior não entende. Então ele não é considerado. Quando é que a história é importante? Aqui tem um Ayomion que fala sobre isso. Que em relação ao grande sábio, que envolve-se com sabedoria profunda, o tolo não é considerado nada. É considerado como se fosse um animal, entre aspas, de tão incapaz que ele é. Mas quando ele torna-se significante, quando o sábio precisa de uma ajuda dele, naquele momento ele se torna uma extensão da existência do sábio.
e a oportunidade dele se torna relevante para um grau maior. Então isso tem, de forma geral, isso aqui se fala sobre nós e Deus. Nós somos insignificantes. Quando Deus nos pede alguma coisa, nos dá a oportunidade de servi-lo, se tornamos significantes e relevantes para tudo. Para Deus, que é o Criador do Universo. Mas tem isso aqui em pequena escala, talvez entre um grau e outro também. Que cada grau sente que ele é o serviço principal a Deus, e o outro é só o ajudante dele. E aqui estamos falando do grau da verdade, que a sensação de cada um em relação à sua missão no mundo é que ela é mais importante, que ela é indispensável. E por isso é imutável, é possível abrir mão dela. Isso em relação à experiência de cada um sobre si. Agora, quando falamos de verdade em geral, do ponto de vista de Deus, Ele fez cada um sentir isso. E isso motiva cada um a fazer sua missão da melhor maneira possível, desde que ele seja consciente dela. A situação dos anjos, que eles são conscientes. A situação do tzadikim, eles são conscientes também da missão deles. Então, eles fazem o máximo que eles podem. E o Benoni é menos consciente que o tzadik da extrema importância da missão dele. Por isso que pode se manifestar pensamentos ruins depois da reza. Mas no momento da reza ele tem o maior grau de percepção que Deus permite ele ter. E cada dia ele pode revelar isso de novo. E já que tanto o tzadik como o Benoni, como o anjo, como qualquer ser, são criaturas. Então, tanto faz, não dá para dizer que um é menos completo que o outro. Quando um faz o máximo que ele pode, e todos são criaturas, então nisso todos se igualam. Todos são criaturas que fazem o máximo que podem. Seja ele Benoni, seja ele um tzadik. Até aqui o capítulo 13 do Tânia.